O homem que todos acreditavam morto entrou pela porta principal como se a noite fosse dele. Roupas encharcadas de chuva, cheiro de rua, um olhar que atravessava vidro e mentira. Ele não veio abençoar o casamento da filha. Veio enterrá-lo. Inscreve no canal e prepare-se para ouvir uma história emocionante de superação. Porque o que você vai descobrir agora não é só um casamento destruído, é uma vida inteira reconstruída no escuro. Antes que as luzes do Salão Aurora brilhassem, havia um homem invisível. Ninguém sabia seu nome. Ninguém reparava quando ele passava. Chamavam de mendigo, de sombra, de nada. Mas cada passo dele guardava uma verdade que dormia há anos, e essa verdade tinha fome. Seu nome era Elias, Elias Duarte. Durante anos, caminhou pelas ruas como se fosse parte do asfalto. O casaco puído carregava o cheiro da cidade, ferrugem, chuva, poeira de rodoviária. Os sapatos furados contavam quilômetros de abandono. Ninguém via, mas os olhos diziam outra história. Verde escuro como floresta depois de tempestade, olhos de quem já teve um lar, de quem já amou e perdeu. Antes de ser um fantasma, Elias era só um homem comum, trabalhador de mãos firmes, pai de uma menina que ria com o som da manhã, vendedor de peças de automóvel numa loja barulhenta da Zona Norte. O cheiro de graxa grudava na pele. O café preto era sempre frio, mas ele sorria. Tinha orgulho da filha, Valentina. Orgulho da esposa, Clara, que pintava paredes com cheiro de jasmim. Orgulho de pagar cada conta com suor. Uma vida simples e inteira, até a mentira chegar. Foi rápido, um sócio ambicioso, um político elegante, com promessas fáceis e um aperto de mão frio. Caio Montenegro. Ele apareceu como um investidor salvador. Falava em expandir negócios, abrir filiais, multiplicar lucros. Elias, homem de confiança, acreditou. Mas no silêncio das reuniões havia contratos sujos, assinaturas falsificadas, contas em paraísos fiscais. Quando a fraude explodiu, a culpa caiu sobre o elo mais fraco, Elias, preso por desvio de verba que nunca tocou, difamado nos jornais, caçado como ladrão. Clara adoeceu. Valentina, pequena demais para entender, chorava escondida. Elias lutou, mas a verdade foi enterrada sob pilhas de papel. Um dia, a porta da cela abriu. Liberdade? Não. Era armadilha. Do lado de fora, capangas de Caio o esperavam. Prometeram silêncio eterno e cumpririam. Elias correu. Correu pela cidade como um animal ferido e desapareceu. Para todos, estava morto. Para Valentina, um fantasma. Anos se passaram. A menina cresceu, transformou-se em mulher. E Caio Montenegro, o homem que arruinou a família, aproximou-se outra vez. Sorriso de campanha. Promessas de estabilidade. Um convite de casamento. Valentina, órfã de pai, acreditou no brilho. Elias, escondido nas sombras, viu tudo de longe. Sabia o que Caio escondia. Mas ninguém acreditaria em um mendigo. Ele precisava de provas. No frio das madrugadas, Elias recolhia documentos esquecidos, extratos, fotos antigas. Dormia em terminais de ônibus. Comia quando podia. Anotava tudo em um caderno manchado de ferrugem. Cada pedaço de papel era um tijolo na ponte de volta. Cada noite, sem dormir, era um passo rumo à verdade. As ruas o moldaram. A fome o afinou. A solidão o endureceu. Mas a lembrança da filha, o riso de Valentina quando criança, esse som o mantinha vivo. Quando a data do casamento foi anunciada, Elias já não era só um fugitivo. Era um homem pronto. Carregava no bolso anos de silêncio transformados em prova. Pendrive, documentos, fotografias. O plano era simples. Entrar, tu falar. E deixar que a verdade respire. Mesmo que ninguém acreditasse de primeira.
mesmo que o luxo tentasse abafar sua voz. Naquela noite, o Salão Aurora brilhava como um templo de ouro, orquídeas raras, champanhe francês, lustres de cristal, políticos, empresários, repórteres. O casamento do ano. A vitrine perfeita para uma mentira perfeita, mas a cidade inteira não sabia que a tempestade estava a poucos passos da porta. Do lado de fora, a chuva caía como aço. Elias esperou o momento. Respirou o ar pesado de perfumes caros que escapavam pelas frestas. Sentiu o coração pulsar como tambor. Cada gota que escorria pelo rosto lembrava quem ele era. Um pai, um sobrevivente, um portador da verdade. Quando a orquestra iniciou a marcha nupcial, ele empurrou as portas. O som foi um trovão. A sala congelou. Todas as cabeças se viraram. Um mendigo encharcado de chuva, barba grisalha, olhos de quem conhece o abismo. Ninguém respirou. O luxo tremeu e, em silêncio, Elias caminhou, passo a passo, cada sapato gasto marcando o mármore branco, até o altar. Valentina sentiu algo no peito antes mesmo de reconhecer o rosto, um arrepio de infância, um cheiro esquecido de tabaco e couro. O coração dela vacilou, o buquê tremeu e então ele falou, a voz grave, rouca, irrefutável. Este casamento não pode continuar. O salão congelou como se o ar tivesse virado gelo. O som da música se desfez em nada, um copo tilintou longe e o silêncio cresceu, pesado, grudando nas roupas das pessoas. Olhos se arregalaram, celulares se ergueram como velas acesas. Luzes brancas recortavam rostos surpresos. A chuva ainda escorria pelo sobretudo do homem que ousara entrar. 2 seguranças avançaram. O mais alto apontou a mão, mas parou quando sentiu algo no semblante de Elias. Havia uma certeza ali, uma calma que não se compra com dinheiro. Quem é você? Alguém sussurrou. A pergunta ecoou como um pedido coletivo. Valentina segurou o véu com força. O rosto dela mudou. Era reconhecimento e negação misturados. Lembranças pequenas atacaram como facas. O som de um jornal virando de madrugada. Uma mão grande que ajeitava o rabo do cachorro. A voz que explicava o mundo em mapas simples. Ela engoliu seco. O buquê tremeu. Caio fintou, tentou sorrir, o sorriso ensaiado dos que têm seguranças para tudo, mas a voz falhou. As mãos tremiam por trás do paletó caro, a máscara começou a rachar. Elias olhou ao redor como quem lê um tribunal. Havia câmeras, havia riqueza, havia homens acostumados a mandar, e havia aquela menina, sua filha, que já não era menina. Ele deixou as palavras caírem devagar. Cada sílaba, uma pedra. Meu nome é Elias Duarte. O murmúrio virou um estalo. Alguém no fundo murmurou, ele está vivo. Outro, com credencial de imprensa, sussurrou, isso é ao vivo, já estamos transmitindo. Elias respirou, tirou do bolso um invólucro plástico. Mostrou apenas o brilho, pequeno, metálico. Uma coisa simples, um pendrive sujo de lama. As luzes refletiram nele como se fosse uma arma. Tenho provas, disse ele. A frase foi curta. Cortou o salão em 2 metades, os que acreditavam nele e os que o queriam calar. Caio fez um primeiro movimento. Falou rápido com diplomacia falsa. Isso é um show, um intruso. Segurança, retirem-no. A plateia estava dividida. Uns gritavam ordem, outros pediam calma. Muitos apenas filmavam. Um repórter avançou curioso. Que provas? Perguntou. Elias sorriu sem alegria. Nomes, contas, assinaturas, fotografia. A imprensa prendeu o fôlego. A palavra assinatura fez mais estrago que qualquer acusação vaga. Do bolso, ele puxou uma foto amassada. Era uma imagem antiga, amarelada. Mostrava um homem mais jovem, de terno barato, sorrindo ao lado de um homem já falecido que fora escândalo nacional. O rosto era inconfundível. Era Caio. As mãos de Valentina tremeram. O tecido do vestido rangia baixo. Alguém no fundo, um delegado convidado de honra, inclinou-se.
Olhou a foto e a expressão dele mudou, um sussurro. Esse selo, isso tem o carimbo do tribunal. A notícia se espalhou num raio incontrolável. Caio ficou pálido como cera. Gaguejou que era tudo forjado. Falou de vingança, de um homem que buscava fama barata. Mas a câmera captou cada respiração falha. O vídeo já corria pelas redes. Elias não precisava gritar. O próprio silêncio dele virava acusação. Havia algo mais. A precisão. Ele sabia nomes que não se mereciam ser ditos naquele salão. Fez menção a um número de conta que soou específico demais para ser invenção. Fez menção a uma sigla que alguém no fundo reconheceu com horror. Uma mulher elegante cobriu a boca com a mão. Os convidados titubaram. Até o maestro no palco deixou o arco descansar. Na plateia, um homem que trabalhara anos atrás no departamento financeiro do Grupo Montenegro engoliu em seco. Os olhos dele se encontraram com os de Elias. Foi um reconhecimento em silêncio. Elias havia lido os nomes de gente que jamais julgariam ser citada ali. Tinha detalhe, tinha precisão. Esse foi o primeiro choque verdadeiro. Não era apenas o mendigo que voltara. Era alguém que soube juntar as migalhas do mundo. Alguém que transformou o esquecimento em prova. Como teve acesso a isso? Perguntou um jornalista com a voz fina. Elias olhou para ele como quem olha para um velho amigo. Roubei noites, roubei mesas, roubei memórias, coletei papéis jogados no lixo, conversas roubadas em bares, aprendi a ler o que o rico pensa que esconde em letras miúdas. A resposta foi simples e assustadora. Ele tinha estudado as fraquezas da cidade e usara cada uma para montar uma teia. Caio tentou desacreditar. Insinuou que era um fabrico de mente perturbada, mas o delegado que houvera reconhecido o carimbo fechou o punho. A voz dele saiu fria. Isso terá que ser verificado. E a palavra verificado jogou uma sombra longa, porque verificação exigia tempo, e o tempo, naquele salão, já não estava ao lado dos ricos. Elias avançou, não subiu no altar. Não precisava. Falou com calma, como quem entrega uma sentença. Eu não quero destruir. Quero que ela saiba. Quero que a cidade veja. Quero que a verdade respire. Alguns convidados choraram. Outros cuspiram insultos. Um homem velho bateu na mesa com a bengala. Por que agora? Gritou Caio, a voz quebrada. Porque chega. Um momento em que quem matou o tempo de alguém esquece que a verdade tem pulso, respondeu Elias. O clima azedou. A polícia, fora do salão, recebeu ligações em massa. As sirenes começaram a se aproximar. Luzes azuis desenharam linhas rápidas nas janelas. Caio, desesperado, puxou um assessor ao ouvido. Falou rápido. Planos de controle de danos. Pagamento a jornalistas. Mentiras já ensaiadas. Mas havia algo que ele não controlava, a opinião pública nas telas. E então veio a virada pequena, silenciosa, que ninguém esperou. Um dos seguranças alcançou Elias com um gesto. Tocou o braço. Elias não reagiu com violência. Sorriu triste. Se me levaram por crime, estou aqui de novo, disse. Mas antes que os seguranças pudessem agir, o repórter que transmitia ao vivo mostrou o pendrive em close. Já recebi a cópia, disse o repórter ao microfone. Alguém no meu portal confirmou. Eles receberam um pacote anônimo há 3 dias, exatamente com esse conteúdo. O salão explodiu em confusão. A transmissão agora tinha testemunhas fora dali. Elias tinha pensado no mundo digital. Tinha pensado em redundância. Não era apenas uma história de um homem que voltara. Era uma operação meticulosa. Caio definhou. A plateia sentiu o peso da inevitabilidade. Os aplausos não vinham. Havia apenas respirações presas. Valentina olhava para os 2 homens à sua frente, o noivo e o homem que parecia ter saído de suas memórias. Ela tentou encontrar certidões em sua própria cabeça. Cada fragmento de lembrança batia como unha em madeira. A dúvida corroía. E então, no auge da confusão, o inesperado. O celular do delegado tocou. Ele atendeu, olhou para o repórter.
Olhou para a foto e soltou uma palavra curta que soou como sentença. Tragam cópias imediatamente. Foi o estilhaço final do que restava da noite perfeita. Porque quando a lei começa a pedir provas, não há mais riqueza que esconda a culpa. E a verdade, lenta e obstinada, começa a andar em direção do palco. Mas ainda havia mais. A plateia não sabia. O salão não estava pronto. E aquela noite, que começara como festa, ainda guardava uma cena maior. O que Elias faria a seguir? Quem atenderia o telefone na sala de espera dos que mandam? E Valentina, conseguiria ela enfrentar o futuro com as mãos vazias? O som distante das sirenes cortou o ar. E as portas do Salão Aurora começaram a se abrir. As portas do Salão Aurora bateram contra a parede. O eco atravessou o mármore como um trovão. Luzes vermelhas e azuis dançaram pelo teto dourado. O ar cheirava a chuva e eletricidade. Era a lei chegando para um banquete de verdades. 2 policiais entraram com passos firmes, olhares treinados, mãos perto do coldre. Não vieram para aplaudir. Vieram para ver e para ouvir. Caio recuou meio passo, um recuo quase invisível. Mas Elias percebeu. Foi como ver um predador encurralado pelo próprio rastro. A respiração dele se tornou áspera, curta, medrosa. Valentina permaneceu imóvel. O véu, molhado de suor, colava no rosto. Os olhos dela, porém, queimavam. Não de medo, mas de uma fome antiga, a de saber. O delegado, que já desconfiava, avançou primeiro. Olhou Elias de cima a baixo. Não encontrou arrogância, encontrou apenas cansaço. Onde conseguiu isso? Perguntou com voz firme. Elias ergueu o pendrive como quem ergue um estandarte. Anos de esgoto, conversas roubadas, papéis queimados que a chuva salvou. Eu estava ali quando eles pensaram que ninguém via. Cada palavra pesava como ferro, cada pausa, um corte. O delegado franziu o senho. Reconheceu algo naquele tom. Era a voz de quem já foi ignorado e aprendeu a escutar a cidade respirando. Era a voz de quem transforma lixo em prova. Caio tentou recuperar o comando. Isso é teatro barato, gritou, a saliva voando, mas o grito soou pequeno diante do zumbido das câmeras. O mundo já assistia, e a internet faminta espalhava tudo em segundos. Um repórter levantou o celular. Estamos com mais de 200 mil assistindo ao vivo, anunciou. A notícia virou lâmina. O casamento deixara de ser íntimo. Agora era julgamento público. Elias caminhou 2 passos, olhou cada convidado como quem revisa uma lista de pecados. Parou diante de um banqueiro, amigo antigo de Caio. Sussurrou apenas para ele, mais alto o bastante para a câmera captar. Se eu abrir a pasta sobre seu contrato com a construtora do porto, quantos fantasmas saem? O banqueiro empalideceu. Gaguejou algo que se perdeu no ar. O público engoliu seco. A rede explodiu em comentários, nomes, acusações, memória coletiva. Valentina fechou os olhos por um instante. Uma lembrança da infância atravessou como relâmpago. Um homem de botas gastas, sorriso cansado, ensinando-a a andar de bicicleta. Era aquele mesmo timbre de voz, aquele jeito de falar como se o mundo tivesse segredos para quem prestasse atenção. Ela abriu os olhos, olhou para o pai. Não para o mendigo, para o pai. É verdade? A pergunta saiu baixa, mas o salão inteiro ouviu. Caio fingiu não escutar, mas o silêncio respondeu. Elias respirou fundo. Valentina, eu não voltei para te ferir. Voltei para que você não seja mais uma peça desse jogo. Você merece saber de onde vem o dinheiro que veste este palácio. O vestido de seda pareceu mais pesado, o anel no dedo mais frio. Ela sentiu o peso de cada luxo comprado com mentira. Os policiais se entreolharam. Um deles recebeu uma mensagem no rádio. A mão no ombro do delegado tremeu por um instante. A central confirmou parte dos documentos, murmurou para si mesmo, mas o microfone de um repórter captou. A frase correu como fogo. Caio se virou para os seguranças. Tirem-no daqui agora, ordenou, mas a voz falhou.
Ninguém se moveu. Até os homens pagos para obedecer sentiram o cheiro de algo maior. Algo que não se barra com salário. Elias continuou. Vocês acreditam que riqueza é um cofre, mas a verdade é água. Sempre encontra um caminho. As palavras caíram lentas, mas cada convidado sentiu a maré subir dentro de si. Um trovão distante retumbou, reforçando o ritmo. A chuva lá fora apertou, como se o céu assinasse a denúncia. Valentina deu um passo em direção ao pai. O véu arrastou no chão de mármore, deixando um rastro de pétalas e silêncio. Ela parou diante dele, tão perto que sentiu o cheiro de rua, de chuva, de tempo. Você me deixou acreditar que estava morto, disse. Era acusação e lamento em uma frase só. Elias abaixou a cabeça. Para que você sobrevivesse, para que Caio acreditasse que eu nunca voltaria. Foi o único jeito de reunir provas. As palavras quebraram algo dentro dela, mas também acenderam uma chama. A chama de quem percebe que o abandono foi, em parte, proteção. O delegado se aproximou de Caio. Senhor Montenegro, preciso que o senhor me acompanhe. Não era um pedido, era uma ordem disfarçada de cortesia. O salão respirou em uníssono. Alguns convidados murmuraram orações. Outros gravavam cada segundo. A orquestra, esquecida no palco, mantinha os instrumentos erguidos, sem coragem de tocar. Caio tentou rir, um riso seco, desesperado. Vocês não têm nada concreto, é só um mendigo louco. Mas a voz dele não tinha mais o peso de antes. Era um eco frágil. Elias inclinou-se, encarou-o de frente. Louco é quem acha que pode enganar a cidade inteira para sempre. O delegado fez um gesto. Um dos policiais deu um passo à frente. A tensão era um fio de aço pronto a se partir. Mas antes que a ordem final fosse dada, um novo som irrompeu. Um toque de celular, alto, insistente. Era o telefone de Valentina. Ela atendeu, mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz que ela não reconheceu. A cor sumiu de seu rosto. Quem fala? Sussurrou. A voz respondeu metálica, grave. Se ele falar mais, alguém lá fora não verá o amanhecer. O sangue gelou. Ela olhou para o pai. Elias entendeu sem precisar de palavras. O jogo acabara de mudar. Em verdade, tinha inimigos que não se escondiam apenas em papéis. Eles respiravam, armados, na noite chuvosa. A plateia ignorava o que se passava no telefone, mas Elias viu o medo novo nos olhos da filha. Sabia que o inimigo não era só Caio, era algo maior. Algo que não se deixaria arrastar por holofotes. Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, e quando abriu, havia outra decisão dentro deles. Uma que ninguém ali poderia prever. O silêncio pesou. As sirenes lá fora pareciam mais próximas. Mas o perigo verdadeiro estava em outro lugar, e o que Elias faria a seguir mudaria não só aquele casamento, mas toda a cidade. A tempestade apertou. Gotas grossas bateram nas janelas como punhos de vidro. Dentro do salão, ninguém respirava com naturalidade. Era como se o ar tivesse virado chumbo. Valentina ainda segurava o celular, o visor apagado. A ameaça ecoava na cabeça. Se ele falar mais, alguém lá fora não verá o amanhecer. O coração dela batia fora de compasso. O vestido parecia enforcá-la, mas ela manteve a voz baixa, quase inaudível. Pai, alguém lá fora. Elias não precisou de explicação. Os olhos dele, marcados por anos de rua, entenderam cada sombra não dita. Ele pousou a mão sobre a dela, calor áspero, firme. Olhe para mim, Valentina. Não solte este celular, mas também não ceda ao medo. A polícia não notou a troca de olhares. O delegado ainda encarava Caio, a voz pronta para dar ordem de prisão. Mas Elias recuou meio passo, quebrando o foco. Espere, há mais do que vocês imaginam. As câmeras captaram o movimento. O público digital explodiu em comentários. Ele vai confessar outra coisa? Tem mais provas? Ninguém adivinhava a dimensão do que vinha. Um trovão rasgou o céu. A luz piscou.
Por um segundo, o salão inteiro mergulhou em escuridão. Quando a eletricidade voltou, algo havia mudado. A tensão ganhou rosto. Um homem alto, de terno escuro, surgira perto da porta. Não era convidado, não era policial. Os sapatos ainda pingavam água da rua. O olhar, frio, medido, cada passo dele soava como um martelo. O delegado franziu o senho. Quem é o senhor? Nenhuma resposta. O estranho apenas abriu o paletó o suficiente para mostrar um objeto metálico no coldre. Não precisava de palavras. A ameaça falava por ele. Os seguranças, que antes hesitavam, sentiram o corpo travar. Não sabiam se defendiam, se atacavam, se corriam. Caio percebeu primeiro lampejo de reconhecimento. O pânico atravessou seu rosto. Ele conhecia aquele homem. Elias entendeu. Era a peça que faltava. Elo vivo entre os crimes e as ordens. A sombra que os ricos contratam quando a verdade ameaça. Valentina respirou fundo, tentando esconder o tremor. Mas o homem estranho caminhou em sua direção. Devagar. Calculado. Não dê mais um passo. A voz de Elias cortou o salão como lâmina. Ele avançou, ficando entre a filha e o invasor. Os anos de rua, de emboscadas e noites perigosas, saltaram de volta. Não era mais o mendigo frágil. Era o pai que conhecia o gosto da luta. O estranho parou. Um meio sorriso se desenhou. Olhos frios, sem pressa. Senhor Duarte, o senhor já falou demais. A voz era grave, impecavelmente controlada. O delegado ergueu a mão, pedindo que todos se mantivessem onde estavam. Mas Elias percebeu. Não era um capanga comum. Havia cálculo militar nos gestos. Treinamento. Valentina sussurrou. Pai, vamos embora. Não, ele respondeu. É aqui que termina. O homem de terno aproximou-se mais um passo. A mão deslizou para dentro do paletó. A plateia recuou como uma onda. Gritos abafados. Celulares caindo no chão. Um disparo ecoou. Não de arma, mas da chuva batendo em metal lá fora. O som fez todos estremecerem. Um reflexo coletivo de medo. Elias manteve o olhar fixo. Quer me calar? Atire aqui, na frente de todos, na frente das câmeras, na frente da cidade. As palavras eram desafio e armadilha. As câmeras se viraram para o estranho. Lentes, como olhos de 1000 testemunhas. O homem percebeu. Cada movimento dele estava sendo transmitido ao vivo. Cada detalhe. O rosto, o coldre, o terno molhado. Ele hesitou. Uma pausa que durou uma eternidade. Elias avançou mais um passo, diminuindo a distância. Você trabalha para Caio, ou para quem manda acima dele. Qual é o nome que não pode ser dito? Caio gritou, a voz aguda de puro medo. Não fale nada! Você não sabe com quem está lidando? O delegado girou o corpo, agora entendendo que o perigo maior não era o mendigo. Senhor, identifique-se agora. A ordem ecoou. A arma do policial brilhou por um instante. O estranho sorriu de leve, quase divertido, e então, sem aviso, recuou 2 passos. Isto não acaba aqui, disse. Virou-se e desapareceu pela porta. Como se a noite o engolisse, a tensão não cedeu, se transformou, porque a ameaça deixara de ser invisível. Agora tinha rosto, agora tinha voz. Valentina caiu de joelhos, o corpo inteiro tremendo. Elias a amparou. Eles vão tentar de tudo, sussurrou. Mas o que sabemos já não pode ser apagado. O delegado aproximou-se, o rádio chiando em seu ombro. Precisamos tirar vocês daqui, agora. Mas Elias balançou a cabeça. Não até que todos saibam a verdade completa. Caio, encurralado, viu as paredes do próprio império se fechar. O rosto dele estava pálido, os olhos perdidos. A máscara de empresário exemplar se desmanchava em tempo real. Elias ergueu o pendrive novamente. Esta cidade merece ouvir cada detalhe. E vai ouvir. As câmeras focaram nele, como se o mundo dependesse daquelas próximas palavras. A tempestade, do lado de fora, rugiu mais alto, como se o céu esperasse a revelação. Mas Elias sabia, o inimigo não estava apenas no salão, ele respirava lá fora e viria com mais força.
Ainda assim, a verdade já corria como um rio impossível de represar, e a noite, carregada de trovões, prometia que o clímax ainda estava distante. O relógio de parede marcou meia-noite. O som seco das badaladas percorreu o salão como um prenúncio. Lá fora, a chuva engrossava. Relâmpagos abriam fendas na escuridão, revelando por instantes o vulto do desconhecido que se afastava pela rua molhada. Cada clarão parecia uma fotografia de perigo. Dentro do Aurora, o caos se espalhava em ondas. Convidados falavam todos ao mesmo tempo. Alguns tentavam sair. Outros se acotovelavam para filmar mais de perto. O perfume caro da festa se misturava ao cheiro metálico de medo. O delegado ergueu a voz para sobrepor o tumulto. Ninguém sai! Este salão agora é cena de investigação, mas quem pode conter a maré de curiosos? Cada celular era uma janela aberta para o mundo. Valentina respirava em curtos soluços. O coração, um tambor aflito. Elias, ao lado, mantinha a mão firme no ombro da filha. Não era só proteção, era âncora. Caio, encostado na parede, parecia diminuir a cada minuto. A gravata estava torta. O suor brilhava como verniz de pavor. Ele sussurrava para um assessor pelo celular, mas a voz era pura fratura. Apaga tudo. Faz sumir. Agora, do lado de fora, sirenes multiplicavam-se. A notícia correra mais rápido que a chuva. Jornalistas cercavam o prédio. Luzes de transmissão piscavam como relâmpagos artificiais. E então, a invasão digital começou. Telões de última geração, que exibiam antes fotos do casal, piscaram. Linhas de código invadiram a tela, um a um. Os monitores revelaram documentos, extratos, contratos assinados. Era como se o pendrive de Elias tivesse vida própria, um arquivo atrás do outro, em letras gigantes. Transferência para paraíso fiscal. Caio Montenegro obra. Fantasma. Desvio de fundos. Assinaturas cruzadas. Lavagem de dinheiro. O salão inteiro ofegou. Alguns convidados se benzeram. Outros taparam a boca, como se fosse possível conter o escândalo com as mãos. Elias não se moveu. O olhar dele era de quem já sabia que isso aconteceria. Eu não confiei em um só cofre, disse em tom baixo, mas que o microfone de um repórter captou. A verdade se espalha por muitos caminhos. O delegado se virou, surpreso. Foi você quem enviou isso para as telas? A verdade não pertence a mim. Pertence a quem a procura. Caio avançou, o rosto contorcido. Isso é crime! Isso é invasão! Mas a multidão não ouviu como acusação. Ouviu como confissão. Do lado de fora, gritos de repórteres atravessavam as paredes. Caio Montenegro, é verdade que seu império é financiado por lavagem de dinheiro? Senhor Caio, responde! O banqueiro amigo, aquele que Elias já havia provocado, começou a se afastar de fininho. Mas um policial interceptou. Fique onde está, senhor. Seu nome também aparece nos documentos. Valentina olhou para o pai, os olhos marejados, mas firmes. Foi você que programou tudo? Eu só juntei as peças, respondeu Elias. As mãos que espalham a verdade são muitas. Gente que você nem imagina. As câmeras se voltaram para ela. A noiva que, há menos de uma hora, sonhava com uma vida de luxo. Agora estava no centro de uma denúncia nacional. O vestido branco parecia uma ironia. De repente, um dos policiais atendeu o rádio, a expressão mudando de neutra para alerta. Delegado, confirmar um mandado de prisão preventiva para Caio Montenegro. A frase caiu como um trovão maior que todos lá fora. O público vibrou com murmúrios. Alguns filmaram ainda mais de perto. Outros recuaram, temendo o próximo passo. Caio tentou se recompor, mas os joelhos vacilaram. Isso é absurdo. Eu tenho advogados. Eles podem visitá-lo na detenção, retrucou o delegado, a voz fria. Elias manteve o olhar fixo no rival. Não havia triunfo, apenas uma tristeza densa. Não vim por vingança. Vim para que ela... Olhou para Valentina. Não viva dentro de um castelo de mentiras. A filha sentiu o chão girar, tudo em que acreditara.
A herança, o noivado, o futuro. Se desmanchava diante dos olhos do país inteiro. Mas havia também uma centelha de libertação, um espaço para recomeçar. Enquanto os policiais se aproximavam de Caio, o delegado recebeu outra informação no rádio. O rosto dele escureceu. A movimentação suspeita lá fora. Veículos sem identificação, vidros escuros. Possível retaliação. O medo se espalhou como fogo. Os convidados olharam para as portas. O desconhecido, que havia ameaçado Valentina, poderia não ter ido embora de fato. Elias sentiu o estômago contrair. Sabia que aquela noite não terminaria apenas com uma prisão. A verdade mexera com forças maiores, forças que não se exibiam diante de câmeras. O delegado ordenou: todos permaneçam aqui até reforços chegarem. Mas a sensação era de cerco. O salão luxuoso tornara-se um cárcere de vidro. Valentina segurou a mão do pai com força. Eles vão tentar te calar de novo. Que tentem, ele respondeu. Agora o mundo inteiro já escuta. Lá fora, a chuva parecia tambor de guerra. Relâmpagos iluminavam a praça e, no reflexo dos vidros, Elias percebeu silhuetas que não pertenciam à polícia. Homens imóveis, de postura militar, observando. O perigo real apenas começava a mostrar o rosto. E a noite, ainda longe do fim, prometia um confronto que ninguém dentro daquele salão esqueceria. A madrugada se adensava como fumaça. A chuva batia nos vitrais do Salão Aurora com o ritmo de um coração em pânico. Dentro, cada respiração parecia um estalo de vidro. Os convidados, antes altivos, agora encolhidos em grupos, cochichavam com olhos arregalados. O delegado caminhava de um lado para o outro, rádio colado ao ouvido. A voz dele soava tensa, entrecortada. Confirmado. Veículos sem identificação cercando a rua. Homens armados. A frase congelou o ar. Valentina apertou o braço do pai. Eles vieram por você. Elias não respondeu. O olhar, duro e distante, dizia tudo. Era um homem que já conhecia a caçada, sabia quando a sombra estava perto. Do lado de fora, os refletores da imprensa tremiam com o vento. Entre um clarão e outro, silhuetas paradas surgiam e sumiam. Figuras sem rosto, movimentos calculados. O delegado ordenou reforço imediato, mas a resposta pelo rádio trouxe mais angústia. As viaturas estão bloqueadas a 3 quarteirões. Estradas de acesso fechadas. Um cerco, frio, invisível, letal. Um empresário idoso deixou escapar um grito. Isso é um sequestro! O som ecoou pelo salão, fazendo taças vibrarem. Outros convidados se ergueram exigindo saída. Mas as portas já não eram portas, eram paredes. Elias respirou fundo, a lembrança da fuga de anos queimando como fogo antigo. É assim que eles fazem, murmurou. Primeiro isolam. Depois calam. Valentina sentiu o corpo tremer. As luzes do salão oscilaram. Um piscar rápido que fez todos olharem para cima. O gerador rugiu. Um apagão iminente. Caio, encurralado entre 2 policiais, riu com um deboche trêmulo. Vocês acham que venceram? Eles não deixam rastro. Ninguém sai daqui sem pagar. O tom dele não era bravata, era aviso. O delegado se aproximou de Elias. Quem são eles? O que você trouxe para dentro deste salão? Elias manteve a voz baixa. Homens que perderam bilhões por causa da verdade. Gente que não aparece em nenhum processo. Eles compram juízes, compram exércitos. E agora querem você morto? Querem o silêncio. O meu, o dela. E o de cada prova que respira. Do lado de fora, um trovão rompeu o céu. Mas o som seguinte não era de tempestade. Era mais seco. Um disparo, as cabeças se viraram ao mesmo tempo, um murmúrio cortando o salão. O delegado sacou a arma, sinalizando silêncio. A tensão se adensou até doer. Um segundo disparo. Depois, apenas a chuva. Elias fechou os olhos por um instante. A memória trouxe de volta as noites, fugindo por vielas. O cheiro de pólvora, o eco de passos atrás de si, ele conhecia aquela música. Valentina sussurrou. A voz quebrada. Pai, e se eles conseguirem entrar?
Eles sempre entram, respondeu sem ilusão. Mas não antes que o mundo veja o que precisa ver. Os telões, ainda acesos, brilharam de repente, sem que ninguém tocasse neles. Novas imagens surgiram. Vídeos curtos, gravações clandestinas, vozes reconhecíveis, políticos, empresários, conversas sobre subornos, ordens de execução, contratos de morte. O salão inteiro arfou. Cada rosto nas telas era uma sentença. Em meio aos arquivos, uma foto apareceu. O mesmo carro preto, vidros fumês, parado agora na esquina do Aurora. O delegado falou baixo, mas o microfone de um repórter captou. Eles estão mostrando que podem nos ver. Um pânico mudo percorreu a multidão. Algumas mulheres choravam. Homens de terno olhavam para a saída, medindo chances. Elias manteve-se imóvel, o corpo tenso, mas os olhos serenos. Tudo já foi enviado para servidores fora do país. Nada pode ser apagado. A frase não era consolo, era desafio. De repente, o som de metal forçado. Portões externos rangendo, o eco de botas na calçada. As sombras estavam em movimento. O delegado reuniu seus homens. Posicionou-os perto das entradas. Ninguém passa. Se tentarem, atirem para o alto primeiro. Valentina sentiu o pai apertar sua mão. Eles não vão parar, filha. Mas você não vai cair. E você? Elias sorriu de leve, um sorriso feito de cansaço e coragem. Eu já caí muitas vezes. E sempre levantei. As luzes piscaram mais uma vez. O gerador gritou. E, no instante em que a escuridão engoliu o salão, o mundo pareceu prender a respiração. Um terceiro disparo cortou a noite. Mais perto, muito mais perto. Ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar. E, no breu absoluto, uma voz desconhecida atravessou o salão, rouca e gelada. Entreguem o homem, ou todos pagarão o preço. A escuridão não escondia mais nada, ela apenas anunciava que o verdadeiro confronto estava prestes a começar. O breu era total. Nem o reflexo da lua ousava atravessar as janelas. O salão respirava medo, um medo que tinha peso, cheiro de ferro, gosto de ferrugem. Valentina sentia o coração bater no pescoço. O ar parecia mais denso. Cada inspiração arranhava a garganta. As vozes dos convidados sumiram. Só restavam os estalos da chuva e a ameaça suspensa naquela frase. Entreguem o homem, ou todos pagarão o preço. O delegado ergueu a arma, tentando localizar a direção do som. Mas a voz havia vindo de todos os cantos. Era impossível saber onde o inimigo se escondia. Um clarão, não de relâmpago, de lâmpadas de emergência acendendo, fracas, avermelhadas, que pintaram o salão com um tom de sangue. Elias manteve-se em pé, o corpo ereto como um tronco velho. Nenhuma palavra, nenhum tremor. Era como se já tivesse previsto cada passo daquela noite. Um dos policiais sussurrou no rádio, a voz tensa. Estão no perímetro interno. Cortaram os fios de segurança. O delegado engoliu em seco. Quantos? Silêncio. Depois um ruído metálico. A resposta era clara demais. Caio, algemado a um dos pilares, começou a rir. Um riso curto, histérico. Eu avisei. Eles não falham. Vocês não têm ideia do tamanho disso. O som de botas no mármore, por lento, deliberado, um passo. Pausa. Outro passo. A ameaça não tinha pressa e então algo mudou. Os telões que antes exibiam provas tremeram e voltaram à vida. Não mais documentos, mas um único símbolo. Branco sobre negro. Uma serpente devorando a própria cauda. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns reconheceram. Um emblema antigo, assinatura de um grupo que não existia nos registros, mas que todos temiam. O delegado falou em tom seco. Todos deitados no chão. Agora. Alguns obedeceram de imediato. Outros hesitaram, paralisados. Valentina segurou o braço do pai. Eles vão te matar! Elias virou-se para ela, os olhos refletindo a luz vermelha. Se me levarem, a verdade continua. Se me matarem, ela grita mais alto. É isso que eles não entendem. A porta principal se abriu com um estrondo. 4 homens de preto entraram.
Rostos cobertos, fuzis apontados, movimentos precisos, sincronizados. Não eram amadores, eram caçadores. O delegado ergueu a arma, mas um dos invasores disparou para o teto. Gesso caiu em flocos. Um trovão dentro do salão. Mais um movimento e ela morre. O invasor apontou para Valentina. Elias avançou um passo instintivo. Não! A palavra ecoou como um corte. O líder dos mascarados se aproximou. Você sabe por que estamos aqui. Vem conosco e ninguém mais se machuca. A voz era rouca, mas firme, sem emoção, sem pressa. O delegado tentou negociar. Isso é sequestro. Vocês não vão sair daqui. O líder virou a cabeça, um gesto quase de desprezo. Vocês não entendem. A saída já é nossa. Elias respirou fundo. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. Valentina sentiu que o pai envelhecia diante dela. Não de medo, de decisão. Deixe-os ir, sussurrou Elias para o delegado. Não, se eu ficar, todos morrem. Eles não vieram conversar. O líder deu mais um passo. A arma imóvel. Escolha agora. Um raio iluminou o salão, projetando sombras gigantes nas paredes. Por um segundo, Elias se viu refletido em todos os cantos, um homem dividido em 1000 pedaços. Valentina gritou. Não! Eles não vão te levar! Ela se agarrou ao braço dele com força desesperada. Elias baixou o olhar para a filha, os olhos marejados, mas tranquilos. Você é mais forte do que imagina. A verdade é maior do que eu. 2 invasores avançaram. O delegado levantou a arma, mas um terceiro disparo para o teto o fez recuar. Estilhaços de vidro caíram como chuva. Elias ergueu as mãos, passo a passo, aproximando-se do líder. Cada movimento dele era um adeus. Valentina tentou segui-lo, mas o delegado assegurou. Se você for, eles matam todos. O líder assentiu para os homens. 2 agarraram. Elias pelos braços. Ele não resistiu. O olhar fixo em Valentina. Um olhar que dizia tudo o que as palavras não cabiam. Quando cruzaram a porta, a tempestade rugiu mais alto, como se o céu protestasse. A última coisa que Valentina ouviu foi a voz do pai, firme mesmo sendo levado. Lembre-se, a verdade já corre. Eles não podem deter o que já é de todos. E então, silêncio. Um silêncio que sangrava. Um silêncio que prometia mais escuridão antes de qualquer amanhecer. A porta do salão fechou com um estrondo que pareceu selar o destino de todos. Por um instante, ninguém respirou. Só a tempestade lá fora, uivando como fera faminta. Valentina ficou imóvel, as mãos suspensas no vazio que antes era o braço do pai. O calor dele ainda grudado na pele, mas já ausente. Um frio que não vinha da chuva percorreu seu corpo. O delegado quebrou o silêncio. Equipe Alfa, perseguir o veículo. O rádio chiou. Nenhuma resposta. Novamente, a voz dele mais dura. Alfa, reporta em posição. Nada. Era como se a cidade inteira tivesse se apagado. Alguns convidados começaram a chorar. Outros discutiam em sussurros, cada palavra carregada de pânico. O luxo do Aurora agora cheirava a medo e pólvora. Valentina sentiu as pernas cederem, ajoelhou no chão frio. As luzes de emergência tingiam o vestido branco de vermelho, como se sangue escorresse por cada dobra. Ela não percebeu quando começou a chorar. O som era baixo, mas afiado, cortando a garganta. Caio, ainda algemado, observava a cena com um misto de choque e raiva. Vocês acham que ele vai voltar? Esses homens não devolvem ninguém. A voz dele era veneno. O delegado se aproximou, o olhar gelado. Cale a boca ou eu faço calar. Mas a verdade na frase de Caio doía mais que qualquer ameaça. Valentina sabia. Aqueles homens não levavam reféns para negociar. Levavam para apagar. O delegado ajoelhou-se diante dela, tentando ser humano. Vamos encontrá-lo. Mas precisamos de tudo que você sabe. Qualquer pista, qualquer nome. Ela levantou o olhar, olhos vermelhos, mas firmes. Ele nunca falava nomes. Dizia que proteger era calar. Sempre. Um policial se aproximou com o celular em mãos. Delegado, recebemos um vídeo anônimo.
A tela tremia na penumbra. Valentina viu o rosto do pai, gravado no escuro de um carro em movimento. Ele estava sereno. Se você está vendo isso, minha filha, significa que a verdade vai enfrentar seu último teste. Eles podem me calar, mas não calar o que já foi espalhado. Proteja o que ficou. Proteja você. A gravação terminou abrupta, deixando apenas estática. Valentina mordeu os lábios, como se quisesse guardar a voz dele dentro de si. Onde foi filmado? Perguntou o delegado. Sem localização. Sinal criptografado. Eles são profissionais. Um estalo no telão chamou a atenção. As imagens de provas reapareceram, mas agora com novos arquivos, fotos de lugares desconhecidos, armazéns abandonados, docas vazias, um galpão com grafites apagados e, em cada foto, um símbolo quase imperceptível da serpente devorando a própria cauda. Valentina sentiu um arrepio. Ele está mostrando o caminho. Ou eles estão nos distraindo, retrucou o delegado. Enquanto decidiam, um estrondo maior que a tempestade balançou as paredes. Vidros vibraram, o chão tremeu. Um blackout completo engoliu o salão. Gritos, passos desordenados. No escuro, em cada som parecia faca. Alguém caiu, uma taça se quebrou. O pânico era um animal solto. Quando as luzes de emergência voltaram, Caio não estava mais onde fora algemado. As correntes partidas, um rastro de metal no chão. O delegado xingou em voz baixa. Temos um traidor interno. Ele não fugiria sem ajuda. Valentina engoliu o medo e se ergueu. Os olhos, que minutos antes só choravam, agora ardiam. Se Caio saiu, é porque sabia para onde eles levariam meu pai. Você tem ideia de onde? Ele falou de docas, de galpões de exportação, de navios que somem. O delegado analisou as fotos nos telões. Um dos armazéns tinha uma marca conhecida, um antigo cais desativado ao norte da cidade. Se formos, vamos sem reforço. As viaturas ainda bloqueadas. Valentina respirou fundo. Então vamos nós. O delegado hesitou, mas algo no olhar dela o convenceu. Não era apenas a filha de um homem desaparecido, era alguém pronta para enfrentar o que viesse. Eles reuniram uma pequena equipe, alguns policiais, 2 jornalistas que se recusavam a ficar. E Valentina, antes de sair, ela encarou o salão uma última vez. As flores murchas, o champanhe derramado, o luxo transformado em ruína. Era o retrato perfeito do que o poder realmente significava. Uma máscara que se rasga com a primeira verdade. Enquanto se dirigiam à saída lateral, o delegado a segurou pelo braço. Lembre-se, lá fora não existem garantias. Se encontrarmos o grupo, pode ser uma emboscada. Ela respondeu com um fio de voz. Já estamos dentro da emboscada desde que essa noite começou. A chuva castigava a cidade com fúria. Valentina sentiu o vento gelado no rosto. Um batismo de aço. Cada passo fora do salão era um passo para dentro do desconhecido. No horizonte, relâmpagos revelavam as docas distantes, um labirinto de sombras e ferrugem. Em algum lugar entre o mar e a escuridão, seu pai respirava. Ou já era apenas um eco, mas ela não podia parar. Porque, no fundo, a verdade que Elias carregava agora era dela, e ninguém, nem mesmo os homens sem rosto, poderia apagar o que já pulsava dentro de seu coração. A chuva parecia ter se tornado um oceano inteiro caindo do céu. Valentina sentia cada gota como se fosse um alerta, um chamado. O carro da pequena equipe cortava as avenidas alagadas com faróis fracos, enquanto a cidade dormia sem saber que a verdade estava em guerra. No banco da frente, o delegado revisava um mapa antigo do cais desativado. O galpão marcado nas fotos fica na zona mais isolada. Nenhuma câmera municipal. Se for uma emboscada, não teremos testemunhas. Valentina apertou os punhos. Não temos escolha. Ele confiou em mim para terminar o que começou. As luzes da cidade ficaram para trás.
O caminho de terra molhada levava a um labirinto de contêineres enferrujados. O vento cheirava a ferrugem e sal. O som do mar misturava-se ao estalo metálico dos portões. Ao pisar no chão encharcado, Valentina sentiu o medo quase virar concreto em seus pés. Mas havia algo maior que o medo. A necessidade de honrar o pai. A lembrança dele, dizendo que a verdade não podia ser calada, queimava como um farol interno. O delegado fez sinal para silêncio. Som de correntes batendo, de água escorrendo por canaletas antigas, e ao fundo, um ruído baixo, grave, como um motor adormecido. Eles avançaram entre sombras de guindastes abandonados. Cada passo ecoava como se alguém os seguisse. Os jornalistas, pálidos, tremiam, mas não recuavam. Sabiam que a história que perseguem é maior do que qualquer prêmio e mais perigosa que qualquer guerra. De repente, um clarão de luz, não do céu, de um galpão à frente, uma porta semi-aberta, dentro um brilho intermitente, quase um convite. Valentina respirou fundo. O delegado sussurrou. Pode ser armadilha, ela respondeu, firme. Ou pode ser a única chance de encontrá-lo. Entraram. O cheiro de óleo queimado e maresia enchia o ar. O galpão era um labirinto de caixas, máquinas antigas e sombras que pareciam se mover. Então, um som fraco, uma melodia. Valentina reconheceu de imediato a canção que o pai assobiava quando ela era criança, antes de dormir. Um fio de som no meio da escuridão. Um sinal. Seguiram o assobio, desviando de ferragens e tábuas podres. A cada passo, a melodia ficava mais nítida e mais triste, até que o assobio cessou. No centro do galpão, uma cadeira solitária. Sobre ela, um pequeno rádio antigo, tocando a mesma melodia em fita repetida. Não havia ninguém. O delegado xingou baixinho. Eles sabiam que viríamos. No mesmo instante, o portão atrás deles se fechou com estrondo. Correntes se apertaram. Eles estavam presos. Uma voz metálica ecoou pelo alto-falante do rádio. A busca é a prova de que a verdade continua. Mas cada prova exige sacrifício. Valentina sentiu o coração disparar. Onde ele está? Silêncio. Então novas luzes acenderam em fileira, revelando painéis espalhados pelas paredes. Neles, imagens de Elias. Filmagens recentes, de vários ângulos, mostrando que ele estava vivo. Em algumas, caminhava algemado. Em outras, olhava diretamente para a câmera, sereno. Um painel mostrou uma frase escrita em spray. A verdade só vive em quem a carrega. A voz voltou, agora mais próxima, mais humana. Ele se entregou para proteger você, Valentina. Agora é sua vez. Prove que merece continuar o que ele começou. O delegado tentou rastrear a origem do som, mas cada alto-falante estourava com chiados. O jogo era deles. Valentina sentiu o medo se transformar em algo diferente. Fúria. Eu não tenho medo de vocês. A verdade já está no mundo. Eu só vim buscar meu pai. O eco da própria voz pareceu fortalecer o espaço. O rádio chiou mais uma vez. Então lute, não contra nós, contra o silêncio. De repente, uma das caixas de metal à esquerda se abriu sozinha. Dentro, um laptop antigo, a tela piscando com uma sequência de arquivos. Documentos que nem os anteriores tinham revelado. Nomes de juízes, generais, corporações. Provas ainda mais devastadoras. Valentina compreendeu. A luta do pai não era só dele, era um legado. Se ela levasse aquelas provas ao mundo, o sacrifício dele não seria em vão. O delegado se aproximou. Se pegarmos isso, eles vão caçar você sem descanso. Ela respirou fundo. Eles já estão caçando. A diferença é que agora eu sei o caminho. Enquanto copiavam os arquivos para múltiplos cartões de memória, um novo som de motor encheu o galpão. Não era o vento, era um carro. Talvez mais. O delegado se virou, arma em punho. Reforço inimigo. Precisamos sair agora. Mas as correntes da porta continuavam firmes. A equipe olhou ao redor em desespero, buscando outra saída. Foi então que Valentina lembrou das palavras do pai.
A verdade se espalha por muitos caminhos. Ela olhou para o teto e percebeu uma escotilha semi-oculta entre as vigas. Um caminho estreito, mas possível. Com a ajuda da equipe, subiu primeiro, o coração martelando. O som dos motores se aproximava. Homens gritavam lá fora. Do alto, Valentina estendeu a mão para o delegado e os outros. Rápido! Antes que eles entrem. Um estrondo fez o galpão tremer. As correntes da porta principal cediam. O tempo corria como faca no escuro. Valentina puxou o último jornalista para a escotilha quando a porta explodiu em estilhaços. Vozes de comando ecoaram. Eles estão aqui! Peguem tudo! Do lado de fora, sobre o telhado molhado, Valentina respirou o ar salgado e frio. A cidade brilhava ao longe, indiferente. Mas ela não era mais a mesma. Enquanto deslizavam pelo telhado, em direção à rua lateral, o som das sirenes distantes começou a cortar a madrugada. Finalmente, reforços. Valentina olhou para trás uma última vez. O galpão agora era um formigueiro de homens armados. Mas dentro dela, a chama da verdade queimava mais forte que qualquer medo. Seu pai ainda estava em algum lugar. Mas passo a passo, ela entendia que a maior luta não era apenas salvá-lo, era carregar a história inteira e sobreviver para contá-la. O céu começava a clarear em um cinza pesado, mas a noite ainda não havia terminado. O mar batia contra o cais como se quisesse arrancar segredos das pedras. Valentina e o pequeno grupo corriam pela rua lateral, encharcados. O som de botas inimigas ecoando atrás. O delegado, ofegante, olhou para trás. Eles vão nos alcançar. Valentina sentiu o corpo pedir descanso, mas não cedeu. A verdade não espera. Continue. Encontraram um beco estreito entre armazéns. O vento trazia o cheiro de sal e ferrugem, misturado ao diesel de motores distantes. Ali, no meio da escuridão, um carro de polícia bloqueado pelo bloqueio inicial aguardava. O motorista, um agente de confiança, abriu a porta sem perguntas. Dentro do veículo, o delegado conectou um dos cartões de memória a um tablet. Imagens surgiram, contratos secretos, mensagens de áudio, planos de assassinato. O escopo era maior que tudo o que já tinham visto. Políticos de alto escalão, corporações internacionais, generais. Era um mapa do submundo do poder. Valentina sentiu um peso no peito, não de medo, mas de responsabilidade. Cada arquivo era uma bomba, e cada bomba carregava o rosto de seu pai, que havia arriscado tudo para que aquelas provas chegassem ao mundo. O carro avançou em silêncio pelas avenidas alagadas. Atrás, sirenes se aproximavam. Os homens de preto não desistiriam. O delegado falou, a voz baixa. Com esse material, podemos forçar investigações internacionais. Mas você sabe o preço. Eles vão caçar você sem trégua. Valentina olhou para a janela, a cidade refletida em cada gota de chuva. Se eu fugir, eles vencem. Se eu falar meu pai não morreu em vão, um ruído no rádio interrompeu o momento. Uma voz familiar quebrada pela estática. Valentina! Era Elias. O coração dela quase parou. Pai! Onde você está? A resposta veio fraca, mas clara. Não importa o lugar. O que importa é que você continue. A verdade já está em você. O delegado tentou rastrear o sinal. Mas o som se desfez em chiados. Valentina fechou os olhos, lágrimas se misturando à chuva. Era como se o pai estivesse a poucos metros e a anos de distância. De repente, o carro foi atingido por um impacto lateral. Um SUV preto, vidros escuros, surgira do nada. O motorista perdeu o controle. O veículo da polícia rodopiou, derrapando até bater em um poste. Vidros quebrados, alarme estridente. Gritos. Valentina sentiu o mundo girar, mas manteve os cartões de memória presos ao corpo. Do lado de fora, passos rápidos. Os homens de preto, o delegado, ferido no ombro, ergueu a arma. Proteja os arquivos. Não olhe para trás. Ele disparou 2 vezes, o som cortando a madrugada. Valentina saiu do carro.
correndo pela rua encharcada. O vento frio batia no rosto, mas a determinação queimava mais quente que nunca. Os jornalistas a seguiram, tropeçando, mas firmes, atrás, gritos de ordem. Peguem a garota! Os arquivos. Ela atravessou uma cerca quebrada e encontrou um túnel de manutenção que levava para a linha de trem desativada. O som dos passos inimigos ecoava mais próximo. Dentro do túnel, a escuridão era quase absoluta. O cheiro de mofo e ferro velho sufocava. Mas ali, longe das luzes da cidade, Valentina sentiu algo inesperado. Esperança. O delegado, mancando, alcançou-a. Precisamos mandar esses arquivos para a imprensa. Agora, um dos jornalistas, ainda com a câmera intacta, transmitia ao vivo pelo celular. Já estamos online. O sinal é fraco, mas vai. Valentina retirou um dos cartões de memória e o entregou. Se eu não sair, você mostra tudo, jure. Ele assentiu. Os olhos brilhando de medo e coragem. Um estrondo atrás. Os homens de preto haviam encontrado a entrada do túnel. Feixes de lanterna cortaram a escuridão. O delegado disparou novamente, a bala ricocheteando nas paredes de concreto. Valentina correu mais fundo, os pés batendo no chão molhado. À frente, uma escada enferrujada levava a uma saída de serviço. Ela subiu, cada degrau rangendo como se fosse o último. No topo, uma grade de ferro, trancada por atrás. As vozes se aproximavam. Não deixem ela escapar. Valentina puxou a grade com toda a força, o metal frio cortando as mãos. O som da tempestade do lado de fora se misturava ao da perseguição. Com um grito, a trava cedeu. A luz pálida da manhã invadiu o túnel. Ela subiu, sentindo o ar livre outra vez. A cidade despertava. Carros passavam. Pessoas comuns começavam seu dia sem imaginar a guerra silenciosa que se desenrolava sob seus pés. Valentina correu para a rua, o coração disparado, os cartões de memória seguros contra o peito. Atrás, o delegado e os jornalistas surgiram, exaustos, mas vivos. Sirenes oficiais se aproximavam. Desta vez, reforço real. A polícia de choque chegou com viaturas, cercando a área. Os homens de preto, percebendo a armadilha, recuaram para as sombras, desaparecendo como fantasmas. Valentina caiu de joelhos na calçada molhada, não de fraqueza, mas de alívio. A verdade, agora, não podia mais ser contida. O delegado colocou a mão no ombro dela. Você fez o impossível. A cidade inteira vai acordar para isso. Ela olhou para o horizonte, onde o sol tentava romper as nuvens. Por um momento quase sentiu o pai ali, observando. Não havia vitória sem dor, mas havia vida. Havia luta, e a luta continuava. No bolso interno do casaco, um último cartão de memória, o mais importante, aquecia seu corpo, e gravada em sua mente, a voz do pai ecoava. A verdade já está em você. Valentina se levantou, o rosto banhado de chuva e lágrimas. Agora era ela quem carregava a chama. E nada, nem mesmo o desaparecimento do homem que a criou, poderia apagar o fôlego da verdade. Amanhã parecia querer nascer, mas o céu se mantinha em cinza espesso. A cidade inteira despertava para uma rotina que nunca mais seria a mesma. Valentina, encharcada e exausta, caminhava como quem carrega um segredo que pode explodir o mundo. No bolso interno do casaco, o último cartão de memória latejava como um coração vivo. Atrás dela, sirenes misturavam-se ao som das ondas distantes. A polícia de choque mantinha o perímetro. Jornalistas transmitiam ao vivo. A população começava a se aglomerar. As redes sociais, em minutos, inundavam-se de imagens. O casamento milionário, o mendigo misterioso, os documentos. Era impossível conter, mas o poder não se entrega sem sangue. Um estrondo fez a multidão se calar. Do outro lado da avenida, 3 SUVs pretos surgiram como predadores. Portas se abriram. Homens de terno escuro e fones de ouvido desceram em perfeita sincronia. Olhares frios, olhares de quem não conhece derrota. O delegado se posicionou à frente de Valentina,
arma em punho. Eles não vão parar. Valentina ergueu o rosto, olhos firmes, voz cortante. Nem eu. O líder dos homens de preto avançou calmamente, a chuva pingando do chapéu. Entrega o cartão e todos voltam para casa. Ou acabamos isso aqui. A multidão prendeu a respiração. Celulares filmavam. Cada tela um escudo invisível. Valentina sentiu o mundo afunilar. O coração disparou, mas a voz saiu serena. Esse cartão já não é só meu. Está em todos os lugares. Ela apontou para os celulares erguidos, para as câmeras transmitindo ao vivo. Vocês chegaram tarde. Um segundo de silêncio que pareceu eterno. Depois, gritos. A multidão avançou não com violência, mas com a força de quem se recusa a temer. Um muro humano se formou entre ela e os homens de preto. Gente simples. Vendedores, estudantes, trabalhadores que até minutos antes apenas passavam por ali. O líder recuou um passo, irritado, mas sabia. Qualquer movimento seria visto por milhões em tempo real. Não havia mais escuridão onde se esconder. Do alto de um prédio vizinho, um drone da imprensa transmitia cada detalhe. O sol, tímido, rompeu finalmente as nuvens, lançando um feixe de luz sobre Valentina. Era como se a cidade inteira respirasse junto dela. O delegado abaixou a arma, um gesto calculado. Acabou. Vocês perderam. O líder dos homens de preto rangeu os dentes, fez um sinal discreto. Os SUVs recuaram. Em poucos segundos, desapareceram como vieram. Mas a vitória trazia um gosto agridoce. Valentina sabia que aquilo não era o fim. Era apenas a primeira batalha de uma guerra longa. A verdade estava solta, mas as consequências ainda viriam. Quando a multidão começou a se dispersar, o delegado se aproximou. Você tem ideia do que fez? Ela respirou fundo. Tenho e não volto atrás. No celular de um jornalista, as imagens dos documentos já circulavam em jornais internacionais. Nomes de políticos, generais, empresários, acusações de assassinato, corrupção, tráfico de influência. Era um terremoto. Valentina sentiu uma presença ao lado, um toque leve no ombro. Virou-se, o coração disparando. Elias, ele estava ali, rosto cansado, barba por fazer, mas vivo. Os olhos cheios de um orgulho silencioso. Pai. A palavra saiu quase em sussurro. Ela o abraçou, sentindo o cheiro de chuva e estrada. Era real. Ele não era um fantasma. Elias falou perto do ouvido dela, baixo, firme. Não se iluda. Eles vão tentar de novo. Mas hoje você venceu. Valentina recuou um passo, olhando bem nos olhos dele. Você sabia que isso podia custar a vida de todos nós. Ele assentiu. A verdade sempre cobra, mas também liberta. A multidão, percebendo a cena, começou a aplaudir. Primeiro tímido, depois um rugido que ecoou pelas ruas molhadas. O som de uma cidade que desperta. Valentina, ainda abraçada ao pai, olhou para o céu agora levemente dourado. A chuva cessava, mas a tensão permanecia no ar. Como eletricidade antes de uma tempestade ainda maior, ela entendeu, ali, que nada voltaria a ser simples. Mas entendeu também que a verdade não se enterra. Não quando milhões de vozes decidem carregá-la. E, por um breve momento, o mundo pareceu respirar em uníssono. Um instante de silêncio cheio de significado. O clímax de uma noite que começou em segredo e terminou em revelação. Era apenas o começo. A cidade parecia suspensa em um estado de espera. As sirenes haviam se calado, mas o eco delas ainda vibrava no ar. As poças refletiam um céu de chumbo que agora se desfazia em um azul pálido. Valentina permaneceu de pé, com o pai ao lado, sentindo a respiração voltar ao ritmo. O mundo, lá fora, já não era o mesmo. O delegado, o casaco encharcado colado ao corpo, aproximou-se com passos lentos. As emissoras internacionais já confirmaram. Está em todos os lugares. Não tem como apagar. Sua voz carregava um cansaço profundo, mas também um brilho de vitória.
Valentina fechou os olhos por um segundo. Podia ouvir na mente cada frase, cada arquivo, cada prova. A verdade agora era indestrutível. Elias passou a mão pelo ombro da filha. Um gesto simples, porém cheio de séculos de peso. Eles vão reagir. Não subestime a fúria de quem perdeu o controle. Valentina abriu os olhos. Que venham. O medo deles é a nossa força. O povo começava a se dispersar. Alguns se aproximavam, agradecendo em murmúrios, como se estivessem diante de algo sagrado. Uma senhora encostou a mão no braço de Valentina. Vocês nos deram voz. Que Deus proteja. Valentina respondeu apenas com um aceno. Não havia palavras suficientes. Do outro lado da rua, câmeras de jornalismo independente captavam cada movimento. Era impossível prever quem usaria aquelas imagens, quem tentaria distorcê-las. Mas a corrente já estava lançada. Elias olhou para a filha. Hoje, você se tornou o que eu nunca consegui ser. Ela balançou a cabeça. Foi você quem me trouxe até aqui. O vento frio da manhã secava aos poucos a roupa encharcada. Era um vento limpo, como se a cidade respirasse de novo, mas por trás dessa brisa, Valentina sentia a atenção de algo maior, distante, preparando-se. As engrenagens do poder jamais dormem. O delegado recebeu uma ligação. O tom de alerta em sua voz denunciava. Eles já acionaram advogados, políticos, tudo o que puderem mover. Vai ser guerra judicial, guerra de propaganda, guerra de medo. Valentina manteve o olhar firme. Então a gente responde com luz. Por um instante, Elias fitou o horizonte, onde o sol se insinuava tímido. As marcas no rosto dele contavam uma vida de fugas, de noites mal dormidas, de lutas invisíveis. O importante não é se vamos vencer amanhã, é que hoje o silêncio deles quebrou. Isso ninguém pode refazer, Valentina. Sentiu as palavras penetrarem fundo. O silêncio depois da tempestade é mais perigoso que o próprio vendaval. Mas também é o espaço onde a esperança floresce. Uma brisa mais quente trouxe o cheiro do mar. Ela respirou fundo, como se quisesse gravar aquele instante na pele. As pessoas que ainda restavam na praça olhavam para ela não como para uma heroína, mas como para alguém que ousou ser humano em um mundo que prefere máscaras. Elias a encarou, olhos brilhando de orgulho contido. Você sempre foi mais forte do que imaginei. Valentina apertou a mão dele. E você nunca deixou de acreditar. O delegado encerrou a ligação, a expressão carregada. A imprensa estrangeira quer entrevistas, mas não confiem em todos. Há espiões em cada esquina. Valentina respirou serena. Não tenho nada a esconder. A verdade é de todos agora. A multidão, agora reduzida, começou a cantar baixinho. Uma melodia antiga, quase um lamento, que subia como uma prece. O som envolveu Valentina, trazendo um calor inesperado. Era a cidade, unida não por medo, mas por coragem. O sol, finalmente, rompeu as últimas nuvens. Um feixe de luz dourada caiu sobre a praça, iluminando o rosto de cada pessoa presente. E nesse instante, Valentina sentiu algo que jamais havia sentido. Paz. Não a paz da vitória fácil, mas a paz que nasce quando se escolhe o lado certo, mesmo sabendo do preço. Elias falou em voz baixa, só para ela. O caminho daqui é longo, mas seja qual for a próxima batalha, você já mudou tudo. Valentina assentiu. Não sou mais a mesma. E o mundo também não. Ao redor, os primeiros sons de um dia comum retomavam. Motores, risadas, passos apressados. Mas para quem esteve ali, nada seria comum outra vez. Valentina ergueu o rosto para o céu, agora claro. O coração batendo em compasso novo. O silêncio depois da tempestade não era medo, era promessa. Uma promessa de que a verdade, uma vez liberta, nunca mais se cala. O sol já estava alto quando as últimas nuvens se desfizeram sobre a cidade. As ruas molhadas refletiam o brilho da manhã como espelhos partidos, cada fragmento carregando um pedaço da história que ninguém mais poderia apagar. Valentina caminhava lentamente, sentindo o calor do dia substituir o frio da noite.
Ao lado, Elias mantinha o passo firme, o olhar sempre atento às esquinas. Eles sabiam. O silêncio de agora não era esquecimento. Era apenas o mundo respirando antes da próxima investida. O delegado se aproximou, semblante grave. A imprensa internacional quer você ao vivo em poucos minutos. Querem seu rosto, querem sua voz. Valentina respirou fundo. Que vejam, que escutem, mas que entendam. A verdade não é minha, é de todos. Elias parou, o corpo cansado, mas a presença imponente. Filha, este é o ponto em que você escolhe. Permanecer visível e se tornar alvo para sempre. Ou desaparecer na multidão e viver em paz. Ele a encarou, olhos escuros como a noite que acabara de ruir. Qual caminho você quer? A pergunta ficou no ar, mais pesada que qualquer tempestade. O vento trouxe o cheiro de café das padarias que reabriam, misturado ao odor metálico das poças. A vida comum recomeçava ao redor, indiferente e, ao mesmo tempo, transformada. Valentina olhou para o pai, depois para as câmeras que a seguiam à distância. As pessoas a observavam com um respeito silencioso, como se aguardassem um sinal. Ela sentiu o peso da escolha, mas também a leveza de quem já não teme. Não existe paz sem verdade. As palavras saíram firmes, quase um sussurro que o vento espalhou. Se eu me esconder, o medo vence. Se eu falar, eles jamais terão o último ato. Elias assentiu, um meio sorriso quebrando a dureza do rosto. Então fale. O delegado recebeu a confirmação pelo rádio. O link de transmissão estava aberto. Em segundos, milhares de telas pelo mundo mostrariam o rosto da jovem que ousou desafiar gigantes. Valentina caminhou até o ponto de filmagem improvisado. A luz do sol caía sobre o cabelo molhado, transformando gotas de água em pequenos astros. Ela respirou fundo, encarando a lente. Meu nome é Valentina. Hoje, vocês viram que a verdade não morre na escuridão. Ela atravessa muros, apaga mentiras, renasce na voz de quem não tem nada a perder. Não importa o quanto tentem silenciar, sempre haverá alguém disposto a gritar. Que cada um de vocês carregue essa chama. Porque a verdade agora é de vocês. Silêncio, um silêncio que não era vazio, era eco. Quando a transmissão terminou, a praça explodiu em aplausos contidos, não de festa, mas de reconhecimento. Valentina fechou os olhos por um instante, sentindo cada batida do coração como um trovão interno. Elias aproximou-se, pousou a mão no ombro dela. O mundo ouviu, o resto pertence ao tempo. Eles caminharam juntos para fora da praça. Não havia destino certo, apenas a certeza de que, a partir dali, cada passo seria observado, cada palavra pesada, mas também a certeza de que nada, absolutamente nada, poderia apagar o que foi revelado. O sol aquecia as costas de Valentina. Ela olhou para o céu azul, agora livre de nuvens, e pensou em todos que ainda viviam no escuro, presos ao medo, à mentira, à dúvida. Pensou em cada pessoa que, diante da verdade, precisa escolher entre o conforto e a coragem, e deixou uma pergunta no ar, mais poderosa do que qualquer grito. Quando chegar a sua vez, você vai ter coragem de falar? Esse é o desafio que ela deixou para o mundo. Esse é o desafio que agora também é seu. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque a verdade só continua viva quando caminha de voz em voz.